noite, irmãos! Com alegria vamos começar mais um culto, lembrando da palavra do Senhor que diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que tenhamos um culto totalmente entregue ao nosso Senhor. Que possamos estar com o coração aberto e que possamos louvar a Ele. Um beijo. Manda beijo. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar, A começar, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Bom dia, irmãos da Igreja Batista Moriá. Espero que nessa manhã estejam todos com saúde, firmes na fé e esperançosos para que chegue logo o dia que possamos voltar às nossas reuniões presenciais. Eu estou com muita saudade de todos vocês. A palavra de Deus que chamou a minha atenção hoje foi Salmos 10, versículo 17, onde diz assim: Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles. O que eu entendo dessa palavra? Que Deus ouve todos os nossos pedidos, todos os nossos clamores. Deus conhece todos os desejos que estão lá no fundo do nosso coração e Ele responde a cada um dos nossos desejos, a cada um dos nossos pedidos. Só Ele pode responder. Então, que nós tenhamos fé, muita fé, que Ele está nos ouvindo e que Ele vai realizar os nossos desejos.
temos que ser gratos até pelos momentos mais difíceis que temos que enfrentar, porque Ele disse um dia que Ele jamais nos abandonaria em momento algum. Então Ele está ao nosso lado, mesmo que o momento seja difícil, mesmo que doa, Deus está ao nosso lado. Jesus está nos amparando, segurando em nossas mãos, nos levantando, nos tornando fortes e resistentes para vencermos a luta. Irmãos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, gratidão pela Tua presença a cada dia, gratidão pela força que nos dás, gratidão pelos momentos difíceis que passamos sabendo que temos o Senhor ao nosso lado. E isso é um grande presente que temos nos céus. Senhor, gratidão pela nossa saúde, gratidão pela união da nossa igreja, que todos os dias traz a Tua palavra para nos fortalecer, para nos encorajar e não nos deixar desistir da luta. E temos a certeza que vamos sair vitoriosos e que poderemos glorificar o Teu nome, todos juntos, numa reunião presencial, e que o Senhor terá muito prazer em ver que a sua igreja se manteve em pé, saudável e firme. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pelos teus cuidados, pela tua proteção, pela tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Com voz
Olá, meus queridos amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. É muito bom novamente estar aqui nesse espaço junto com vocês para cultuarmos ao nosso Deus. Depois de uma batalha complicada contra a Covid, mas é muito bom estar novamente aqui com os irmãos, hoje para compartilharmos alguma coisa que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu tenho duas tarefas hoje, uma trazer uma ministração da palavra, mas em primeiro lugar eu queria agradecer muito a Igreja Batista Moriá, Pastor Elias, Irmã Iracema e demais irmãos todos, para não ficar citando poucos nomes, que foram muitos, que estiveram nos amparando assim muito grandemente no período em que fiquei internado com Covid, os irmãos ligando para Solange, dando suporte, dando assistência, orando, encorajando. Foi uma coisa muito boa, muito maravilhosa. Ela testemunhou quantas pessoas ligaram para ela todos os dias, orando e fortalecendo o coração, para que ela tivesse forças para passar por aquele período onde fiquei internado. E o Gustavo, meu filho, também ficou Covid, ficou ruim, mas conseguiu ficar em casa. E eu fiquei 10 dias internados, né? 10 internado. Então eu quero agradecer aos irmãos da Igreja Batista Moriá que estiveram orando por nós e dando suporte à minha família. Realmente nós somos uma grande família, amém, queridos? E isso prova o quanto a Igreja Batista Moriá esteve certa na sua decisão desde março do ano passado, quando toda a diretoria e os demais irmãos também apoiaram e nós nos afastarmos por esse período de pandemia, para que nós não fôssemos culpados de nenhum irmão nosso se contaminar. Nós não tivemos nenhum culto presencial nesse momento. Algumas pessoas ficaram doentes, é verdade, da nossa igreja, mas não por ter se contaminado dentro da igreja. Então nós tomamos a decisão muito certa. Eu estou muito feliz por participar de uma comunidade em que o nosso culto é um culto racional, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Nós administramos nosso culto sempre com louvor ao Senhor, mas com o nosso raciocínio, com a nossa mente em dia, para fazer aquilo que é melhor. E desta forma nós também continuamos a cultuar ao Senhor nos cultos online. E mais uma vez quero parabenizar a diretoria e os irmãos todos da Igreja Batista Moriá pelo apoio, pela decisão que tomamos todos juntos de não nos reunirmos, nos afastarmos por um período até que nós tenhamos segurança de cultuarmos novamente juntos. Então, essa é a primeira parte. Eu agradeço mais uma vez à comunidade de Moriá. Eu também queria falar com os irmãos hoje, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou dar um título que diz, o título da ministração seria este: os participantes da família de Jesus Cristo são pessoas abençoadas. O texto base que nós vamos utilizar se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12, verso de 1 a 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero me atentar no finalzinho da frase: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos ver como é que se dá isso. Bom, há uma promessa que foi feita por Deus aos homens e mulheres de todas as épocas. Todos os homens e mulheres que já nasceram e viveram e pisaram nessa terra e que virão após nós, todos nós têm uma promessa que Deus fez. Mas ela foi iniciada lá com Abraão. Uma promessa que foi baseada, conforme de Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3, na vontade única e exclusiva de Deus, que resolveu fazer isso através de uma aliança, de uma promessa, através do desejo exclusivo e vontade própria dele. Antes de começarmos a destrinçar o texto, a palavra aliança, na sua raiz original, ela possui 3 sentidos possíveis. Primeiro é aliança, comer com alguém.
mas pode ser também atar, acorrentar, estar junto. E uma terceira tradução possível é distribuir ou compartilhar. Comer com alguém, atar ou acorrentar e distribuir, no sentido de compartilhar com alguém. Bem, o plano de Deus para abençoar todas as famílias, conforme está escrito no nosso texto, começa a ser executado quando ele, Deus, chama Abraão. Pede para ele sair da terra em que habitava, do meio de seus parentes, da casa de seus pais. E Abraão obedece, sai da sua terra e começa uma viagem muito longa, com o objetivo de encontrar um novo lugar para morar e a partir daí formar uma nova nação. Bom, mas por que será que Deus teve esse plano de chamar um homem para ir para um outro lugar, formar uma outra nação, formar um povo novo? Bom, Deus teve muitos motivos para dar início a este plano. Pois a humanidade, naquele período, que não é muito diferente do nosso, estava toda contaminada em pecados de todo tipo de natureza. Pecados grosseiros, extremados, fazendo sempre oposição a Deus. Então naquele período não havia condições de separar uma parte daquele povo, não tinha um povo para separar. Para formar um novo povo, um povo apto a proclamar aquilo que Deus queria para abençoar todas as famílias da terra. Bom, Deus chama Abraão e não lhe dá muitos motivos, muitas explicações, muito diz que disse. Deus chamou Abraão e falou assim, ó, sai do meio e vem para cá que eu vou fazer de ti uma grande nação e você vai ser uma grande bênção para todas as famílias da terra, você e sua descendência. Deus não dá muitas explicações, simplesmente o chama e lhe faz uma promessa. Eu te mostrarei, de ti farei e te abençoarei. É isso. Deus chama Abraão para esta missão, por obra exclusiva da sua vontade. Não houve participação humana. Deus quis fazer isso. Ele quis fazer esta promessa. Isto está muito bem amparado, conforme diz o apóstolo João, na carta de João, no capítulo 15, verso 16, em que João diz assim, não foste vós que me escolhestes a mim, muito pelo contrário, fui eu que escolhi a vós. Mostra claramente que não houve uma participação humana nesta aliança, na feitura desta promessa. Bom, o plano divino apontava para uma terra para onde Abraão deveria ir, depois de sair da casa de seus pais, sair do meio de seus parentes. E formar a partir dali uma grande nação. E o objetivo final disso era abençoar toda a terra através da descendência de Abraão. Então Deus chama Abraão, o abençoa, para que depois ele pudesse abençoar os outros. Isso de certa forma Deus também faz nos nossos dias. Deus nos chama, nos abençoa para que nós possamos também abençoar aos outros. Nós vamos ver daqui a pouco de que forma que isso se dá. Bom, irmãos, eu penso que em princípio deve ter sido muito difícil para Abraão acreditar nesse plano divino. Transformá-lo em um fundador de uma grande nação. Abraão já era de idade avançada, aproximadamente 80 anos, mais ou menos. Sara, sua esposa, também já tinha idade avançada. Eles não tinham descendência, eles não tinham filhos. Não tinham tanta força física mais. Mas como assim? De duas pessoas já idosas, Deus vai fazer uma grande nação? Se fossem dois jovens fortes, robustos, talvez no começo foi um pouco difícil. Mas Abraão, ele creu nisso. Ele creu, não sabia como poderia se dar isso, mas ele creu. E Abraão aceita esse desafio. E a Bíblia diz que ele fez isso através da fé e de obediência a Deus. Deus o chamou, ele creu e obedeceu. Por isso ele é chamado pai da fé. Bem, o plano de Deus foi avante. E Deus executou seu plano exatamente como ele quis. Abraão e Sara saíram da sua terra, da sua parentela, foram para uma terra longínqua, uma terra onde Deus indicou, Deus fez com que ele chegasse até lá. Chegando lá, Abraão e Sara tiveram filhos, Isaque e Jacó. E com esses dois, com Isaque e Jacó, Deus renovou a promessa que havia feito ao seu pai Abraão. Assim que Abraão faleceu, Deus renovou com os filhos,
com Isaac e com Jacó. E depois de Isaac e Jacó veio Israel, a nação de Israel. E de Israel veio a palavra de Deus. Os fatos narrados se deu ali na terra de Israel praticamente. Grande parte das escrituras. E também de Israel, da nação de Israel, além de a palavra, veio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E então, finalmente, a promessa que Deus havia feito a Abraão passou para Isaac, Jacó, para os seus descendentes, seus descendentes, seus descendentes, descendentes. Passou-se muitos anos até chegar em Jesus. E assim, Jesus Cristo, finalmente, a descendência de Abraão, Jesus como descendente de Abraão, finalmente a promessa que Deus fez lá atrás para o patriarca, teve seu pleno cumprimento em Jesus. Pleno cumprimento em Jesus. Quando prometeu que a descendência de Abraão abençoaria toda a terra, se cumpriu em Jesus, no nascimento de Jesus. Eu abreviei bastante a história, porque essa história é longa e muito bonita, mas não é a história de Abraão exatamente que eu quero contar. Eu queria chegar agora onde eu cheguei agora. Que surge uma pergunta. Bom, como ficamos nós então? Como podemos fazer parte daquela promessa feita a Abraão? E também como podemos ser abençoados se nós não somos descendentes diretos de Abraão? A promessa era para Abraão e essa descendência. E como é que ficamos nós então? Nós não somos descendentes diretos de Abraão. Pelo menos pelo que nos consta. Como podemos ser abençoados também e ser participantes daquela mesma promessa feita a Abraão, em que Deus prometeu que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas? A resposta é: em Jesus Cristo. Nós podemos não ser descendência direta de Abraão, mas assim como ele, como Abraão, também fomos chamados para ser abençoados através de Jesus. Isso só acontece quando cremos nele e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Só assim, dessa forma, nós somos feitos filhos de Deus, conforme está escrito lá em Gálatas, no capítulo 4, verso 7. Nós somos feitos filhos de Deus. Mas nós não somos só feitos filhos de Deus quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor. Gálatas, ainda no capítulo 4, no verso 8, afirma que nós também nos tornamos filhos da promessa. Então é desta forma que nós somos abençoados, mesmo não sendo descendência direta de Abraão. Em Jesus, nós fazemos parte da promessa e da bênção que foi feita a Abraão há milênios atrás. A bênção prometida para Abraão e sua descendência chega até nós pelo fato de agora sermos parte da família de Jesus. Então, desta forma, a mesma promessa antiga feita a Abraão continua valendo, continua em pé. Graças ao Senhor Jesus e sua infinita graça derramada em nós. Novamente, graça derramada por exclusiva vontade e bondade de Jesus. Nós, novamente, para sermos participantes dessa grande bênção, não tivemos que fazer nenhuma ação humana, a não ser crer em Jesus e aceitá-lo. Toda a obra pertence ao Senhor Jesus. A bênção que nos alcança vem dele por vontade exclusiva e doadora da sua abundante graça. Bom, se queremos ser participantes da promessa, então, de Abraão, a palavra de Deus garante que todas as famílias da terra serão abençoadas por Abraão e por sua descendência. Jesus é descendente de Abraão. E se nós estamos em Cristo, somos filhos de Cristo, somos herdeiros da promessa, é dessa forma que nós também somos partes da bênção destinada a todas as famílias da terra, bênção declarada por Jesus na promessa feita ao nosso patriarca Abraão. E não há uma outra alternativa. Para sermos participantes da mesma promessa, da mesma bênção, somente através de Jesus Cristo. Assim, aquela antiga promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, continua valendo hoje, em Jesus.
para todos aqueles que são chamados para se tornarem filhos de Deus, chamados pelo autor da bênção, pelo autor da promessa, por Jesus Cristo. Pois nele se cumpriu a promessa feita a Abraão. E nele a promessa nos alcança. Então Deus nos abençoou, nós somos abençoados, nossas famílias são abençoadas em Jesus. Nós somos abençoados por Jesus. Nós aprendemos bastante vezes já com o pastor Elias pregando nos cultos, na nossa igreja, o que significa abençoados. Abençoados significa aqueles dos quais Deus fala bem. Deus fala bem a respeito de nós. Eu acho que quando o Pai disse assim para Jesus: eu não vi um justo sequer lá na terra, todos estão perdidos, não vai salvar ninguém. Jesus, nosso advogado, diz assim: não, Pai, eu comprei com meu precioso sangue um povo lá na terra, um povo que é lavado e remido, um povo que te adora, um povo que quer fazer as coisas conforme a tua vontade. Deus fala bem de nós para o Pai. E Deus fala bem das nossas famílias. Abençoado não quer ser diretamente, quer dizer ser abençoado com bens ou finanças, embora isso também faz parte do plano de Deus para o seu povo. Nós somos abençoados, Deus fala bem de nós somos abençoados em Jesus Cristo. A promessa feita a Abraão, que nós seremos abençoados, se cumpre em Jesus. Deus nos abençoa. E se Deus nos abençoa como abençoou Abraão, para que ele pudesse abençoar aos outros, termino minhas palavras com uma reflexão para os irmãos essa noite. Então, se Deus nos abençoa, também devemos fazer, como fez Abraão, abençoar aos outros, dizendo a todos quanto podemos falar, que eles também podem se tornar filhos de Deus, participantes da família abençoada de Jesus. Portanto, toda oportunidade que tivermos de falar de Jesus para alguém, vamos falar. Esta é a chance de aqueles que ainda não são abençoados se tornarem filhos de Deus, herdeiros da promessa e participantes da família abençoada de Jesus. O objeto do nosso culto sempre vai ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, essa breve palavra, eu creio que fui bem sucinto, mas os irmãos inteligentes, como sempre são, compreenderam aquilo que nós queremos dizer. Todas as famílias da terra são abençoadas. E, portanto, a minha família é abençoada, a família Moriá é uma família abençoada, porque faz parte da família de Cristo. Aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e é participante das coisas de Cristo. E as coisas de Cristo são coisas boas, são coisas de paz ao nosso respeito, são bênção para nós. Amém, queridos? Mais uma vez agradeço a oportunidade e mais uma vez a comunidade de Moriá por ter sustentado a minha família, principalmente a Solange, no período difícil que nós passamos com a Covid. Muito obrigado, irmãos, e quem sabe em breve estaremos juntos aí para poder abraçá-lo, cada um de vocês, tá bom? Uma boa noite e obrigado. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. São teus os meus poderes e minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas na sangrenta e rude cruz. Por meus pecados foram traspassadas e posso nelas descansar, Jesus. As tuas mãos dirigem meu destino,
Ó Deus.